Não precisa, eu. Boa noite a todos. Vamos nos acomodar em nossas cadeiras, buscando equilibrar a nossa energia, os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre querido, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos em nossa casa de oração, em busca de conhecimento, em busca de oportunidade de servir e de ser útil na seara de Deus. Que nesta noite possamos estar recebendo informações úteis que nos servirão de alicerce na nossa caminhada, nos servir de conhecimento para podermos multiplicar a pessoas menos esclarecidas que nós, com menos entendimento, e que cada ensinamento sirva para nortear as nossas ações e atitudes no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Jesus. A casa recebe hoje a Sandra, que veio lá do Valentim, a gente fez isso. Posso ficar aqui embaixo? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos ilumine, nos fortaleça, que esteja sempre conosco todos os dias de nossas vidas e que assim, protegidos, guiados e guardados, que a gente possa completar nossa jornada aqui na Terra. Hoje nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Sede Perfeitos. Eu fiquei feliz por ter escolhido esse tema, porque ontem eu fui numa palestra lá em Votuporanga e a oradora falou sobre o tema. E eu achei interessante que geralmente acontece isso, quando vários palestrantes começam a falar sobre o tema, é sinal de que é importante e que todos precisam ouvir. Então eu fiquei muito feliz, acho que eu acertei o tema e vamos falar sobre a perfeição. Mas a perfeição que Jesus espera de todos nós. A canetinha, você quer? Isso. Você que escondeu. Eu escondi, gente. Esse nem ficou em cima da mesa. Deixei em cima. Eu achei. Show? Do meio. Do meio para frente? É. E o de cima é o vermelhinho. Então, vamos lá. Eu pegar o jeito? O que aconteceu? Vai, Júlia, aperta aí, Júlia. Tem que ser a imagem mesmo. Fui eu? É. Fui eu? Ó, Quer que eu troque pra você? Não tem problema. não tá, ó. Perto de cima. O último. O de cima? É. Ah, tá. E aí o de baixo, né? Isso. Então vamos começar. Eu tenho ali o mau jeito. Bom, eu vou iniciar, gente, a palestra de hoje falando de um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Naquele tempo, Paulo, assim como nós, ele já sentia a aflição e a dificuldade que é entre a gente querer fazer algo e conseguir fazer algo. A dificuldade que é para a gente saber o que é certo, saber o que devemos fazer e mesmo assim, diante das nossas limitações e dificuldades, a gente não consegue. E muitas vezes, diante dessas dificuldades e dessas limitações, o que a gente faz? A gente para. A gente simplesmente desiste. A gente deixa que essa limitação, que esse medo, que essa dúvida, que esse questionamento, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu consigo? Eu sou imperfeita demais? Eu não devia fazer? Eu não estou pronta? Então nós vamos falar sobre o
estar pronto, sobre o ser perfeito e que tipo de perfeição que Jesus espera de nós e que mesmo Paulo lá, sabendo da missão, da responsabilidade, do compromisso e com toda a evolução que ele tinha, ainda assim ele assumiu para os romanos: olha, tá tudo bem vocês acharem que não conseguem, tá tudo bem vocês terem medo, tá tudo bem vocês se sentirem limitados, tá tudo bem, mas não desistam. Eu não desisto. Paulo não desistiu diante de dificuldade nenhuma que ele enfrentou. E nós, né, aqui muitas vezes, diante de qualquer dificuldadezinha, a gente fala: não, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não estou pronta. E hoje eu vim dizer para vocês que todos nós podemos fazer algo e que nós só precisamos de boa vontade e nós só precisamos estar dispostos a fazer algo. Por que eu vim falar sobre fazer algo? Eu tenho visto, acho que todo mundo deve ter visto, a dificuldade que as casas espíritas estão tendo com os trabalhadores. Como está difícil conseguir pessoas, não só para fazer palestras, mas para trabalhar nas casas. Todo mundo vem à casa buscando ajuda, mas poucos estão dispostos a vir à casa e ajudar e se doar. E a desculpa é sempre a mesma: eu não consigo, eu sou imperfeita demais, daqui a um tempo eu vou estudar mais um pouco, eu vou me capacitar, eu não estou pronta, eu sou jovem demais, eu sou idosa demais, sabe, a gente fica colocando desculpas, quando na verdade o que Jesus espera de nós é só disposição, é só vontade. Então, quando Jesus ensinou aos apóstolos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus falou isso para os apóstolos. Só que quando Jesus disse isso, nós devemos entender que a perfeição que Jesus falou para os apóstolos e que ele chama a gente para desenvolver, não é jamais nos igualar a Deus. Impossível seria. Deus é a perfeição absoluta. Longe de nós, quem de nós vai dizer: não, eu vou me aproximar, não digo nem de Deus, de Jesus, vou me aproximar do Chico, do Divaldo, nós estamos longe disso. Mas nós podemos sim desenvolver a nossa capacidade, desenvolver a nossa boa vontade e buscar todos os dias ser um pouquinho melhor. Não se trata aqui de tentarmos nos igualar ou ser como Deus, pois é a perfeição absoluta, como eu disse. Mas buscar todos os dias, através dos nossos esforços, a nossa melhoria moral. A perfeição relativa. Gente, todos os dias nós devemos analisar o que falta em nós para sermos um pouquinho melhor. E quando eu digo um pouquinho melhor, não é melhor que o outro, não. É melhor que eu mesma, melhor do que eu fui ontem. Porque a gente não está aqui para disputar quem é bom. Nós não estamos aqui para disputar quem é melhor que o outro. Nós não estamos aqui na casa hoje para desenvolver em nós: olha, eu vou estudar, eu vou fazer o trabalho aqui mediúnico porque eu quero ser melhor que a minha colega, que a minha irmã. Não, eu quero ser melhor do que eu era ontem. A minha luta, o meu problema, a minha guerra é comigo mesma. É com as minhas imperfeições. Então, quando eu falo em desenvolver, em se tornar perfeito, em se melhorar, é para mim. É eu comigo mesmo. É eu olhar, como disse Santo Agostinho, todos os dias ao me deitar, analisar como é que foi o meu dia e pensar: não foi como eu gostaria que fosse. Assim como Paulo, todo bem que eu gostaria de ter feito, eu não fiz, mas o mal que eu não queria, esse eu ainda fiz. Então, se eu fiz o mal hoje, eu preciso buscar a minha melhora, a minha reforma, ao ponto de que amanhã eu erre um pouquinho menos. Porque somos humanos, erramos. Só que a gente também não pode se acomodar na desculpa e dizer assim: eu sou humano, errar é humano, todo mundo erra, eu posso errar também. Sim, errar é humano, todo mundo erra, eu posso errar também. Só que se eu me acomodar nessa situação de que tudo bem eu errar, eu não vou mudar nunca, eu não vou crescer, eu não vou progredir. E não é isso que nós viemos fazer aqui.
Quando Jesus disse para sermos perfeitos como nosso Pai, é no sentido de amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Todo mundo aqui faz isso? Todo mundo aqui tem amado os inimigos? Eu brinco que às vezes a gente não está amando nem os amigos. Eu brinco que às vezes quando fala fazermos o bem aos que nos odeiam, a gente mal está fazendo o bem para quem ama a gente. Imagina para quem odeia. Aí quando eu falo sobre orarmos pelos que nos perseguem, eu falo, não estou orando nem para quem está convivendo comigo. Não está fácil para ninguém. Né? Eu falo que é uma frase bíblica, que em algum momento da nossa vida eu acho que este é o momento, sem dúvida alguma, talvez pode até piorar, mas onde foi dito que o amor de muitos esfriará, e eu acho que nós estamos neste momento, onde o amor de muitos está esfriando. As pessoas não se importam mais uns com os outros. Então quando Jesus disse, olha, sede perfeitos, ama os seus inimigos, perdoa quem te persegue, ora por aqueles que te odeiam, isso é ser perfeito. Por quê? A perfeição ela é algo difícil. E fazer essas três coisas é muito difícil. É muito difícil perdoar as pessoas que fazem mal pra gente. É muito difícil caminhar ao lado daquelas pessoas que não compactuam das mesmas ideias que a gente. É muito difícil quando você tem uma ideia rígida do que é certo, e aí as pessoas com quem você tem que conviver, elas têm outras opiniões. E aí você leva para o lado pessoal e acha que é porque a pessoa não gosta de você, não vai com a tua cara, a pessoa é implicante, é uma pessoa difícil. Nunca é você. É sempre o outro. É sempre o outro que é difícil. É sempre o outro que é implicante. É sempre o outro que dificulta a minha vida. Será? Será mesmo? Ou será que é porque eu estou longe da perfeição que Jesus pediu para que eu observasse em mim? Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar isso em mim, o amar os meus inimigos, perdoar quem me ofende, eu deixo de ser melindrosa. Porque o nosso problema, na maioria das vezes, é o melindre, o ego, aquela pessoa de, não gosto de ser contrariada, porque a minha opinião é melhor que a do outro. Porque o que eu penso é mais certo do que o outro pensa. Porque a religião que eu pratico é melhor que a do outro. Porque a minha opção é melhor que a do outro, sempre. E aí a gente fica intransigente. E aí quando o outro contraria, a gente acha que o outro é difícil, né? Então praticar isso, aí eu coloquei assim, ou seja, essas três coisas, ou seja, amar o próximo como Jesus nos amou. Amar o próximo como Jesus nos amou, e Ele nos amou como somos, é isso. É olhar para o outro e falar, eu te amo. Mesmo você tendo opiniões diferentes que as minhas. Mesmo você frequentando a igreja evangélica e eu a casa espírita. Mesmo você na política opinando por um lado e eu opinando pelo outro, ainda assim, eu amo você. Mesmo a gente não compactuando muitas vezes das mesmas opiniões, ainda assim, eu amo você. Você não é obrigado a concordar comigo em tudo para que eu te ame. Porque esse é o nosso problema, condicionar o amor. Eu só amo aqueles que me agradam. Eu só amo aqueles que concordam comigo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Allan Kardec foi aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. Todos os dias, a gente que estuda o Evangelho, que vem à casa espírita, que tem a prática às vezes do Evangelho no lar, todos nós conhecemos Jesus. Todos nós sabemos a que Ele veio. Ele veio para nos ensinar, eu acho que simplesmente, unicamente e principalmente a amar. Porque nós não sabemos amar. A gente acha que sabe. A gente acha que ama o esposo, a esposa, a mãe, o pai, o filho, o irmão,
os amigos, a gente acha que ama. Mas é um amor possessivo, é um amor condicional, é um amor que muitas vezes dificulta até que o outro cresça. A gente impede que o outro se desenvolva, porque a gente quer que caminhe no caminho que a gente determina. Um amor muitas vezes possessivo, doentio. Um amor que não sabe libertar, porque o amor liberta. O amor deixa livre, o amor deixa a pessoa caminhar. Não estou falando do amor físico, carnal, estou falando do amor real. Mesmo o amor de mãe para o filho, muitas vezes nós sabemos que algumas mães colocam os filhos em redomas, os protegem de dor, de sofrimento, de tudo que os poderia fazer crescer. Isso não é amor, isso é egoísmo. Eu quero meu filho para mim, em volta de mim, junto comigo. Eu não quero que ele vá embora. O filho quer fazer uma faculdade fora, não, mas é muito perigoso. O filho quer ir para um outro país, não, mas eu não quero você longe de mim. E esse filho muitas vezes deixa de crescer. Então esse amor que Jesus veio trazer para a gente é o amor que liberta. É aquele amor que ama e perdoa e deixa o outro crescer e viver. E muitas vezes deixa o outro até sofrer. Porque o não também é amor. O não permitir também é amor, né? Então, quando ele disse, vede Jesus, qual foi a forma de amor que Jesus trouxe pra gente? Um amor puro, simples. Aquele amor que tudo aceita. Aquele amor que tudo suporta. Mas então, se eu amo alguém, eu tenho que suportar que ele me maltrate, que ele me humilhe, que ele faça... Não, aí não. Eu estou dizendo que o amor, ele se renova, ele perdoa, ele cede algumas vezes, mas ele põe limites. O amor também é limite. Jesus também limitou, né? Quando ele disse assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tudo que fizerem, né? Vocês vão colher. Eu liberto vocês. Vocês têm livre-arbítrio. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas saibam, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então ele colocou um limite. Vocês não precisam fazer aquilo que vocês acham que não devem fazer, mas saibam que tudo que fizerem, né, vai ser o seu advogado no futuro, tanto bem quanto mal. Assim, a perfeição ensinada por Kardec consiste na busca do homem em desenvolver todas as suas capacidades de amar, compreender e auxiliar o próximo. 3 coisinhas básicas: amar, compreender e auxiliar. Muitas vezes nós dizemos que amamos, mas não compreendemos. Algumas vezes dizemos que compreendemos, mas não auxiliamos. Então, falta alguma coisa aí, não tá batendo. Se uma dessas falta na minha relação humana, e eu gosto de dizer sempre, gente, o seguinte: ninguém cresce nem evolui fora da relação humana. Se vocês disserem para mim, Alessandra, olha, eu decidi que eu vou morar lá numa caverna, eu não vou ter contato com as pessoas, porque assim eu não ofendo, eu não magoo, eu não prejudico, ninguém me magoa, e assim eu passo pela vida, e aí eu não vou errar, e eu não vou ter depois karmas, nem resgate, mas você não vai crescer. Quem cresce sozinho? Nós só crescemos no contato diário com o outro. Eu vi um vídeo essa semana da monja, esqueci o nome dela, Oi? Essa. Vi um vídeo dela essa semana e eu achei fantástico que ela disse o seguinte: quando alguém fizer mal para vocês, prejudicar, magoar, ofender, até agredir, agradeçam o mestre que acabaram de encontrar. Eis aí o mestre que vai ensinar vocês a aprender a tolerância, a paciência, a caridade e o amor. Mas quando alguém ofende a gente, magoa, na hora ali a gente vai falar: obrigado, pessoa, porque você está me colocando aqui nessa situação tão, constrangedora. Lógico que não, ninguém vai fazer isso. Mas é preciso que naquele momento, eu olhe para aquela pessoa e entenda que ela não está ali por acaso, e aquela situação ali, muitas vezes, é realmente para o meu bem, para o meu crescimento. E quando eu entendo isso, eu consigo amar até
o meu agressor, até o meu ofensor. Porque eu entendo que tudo que vem para mim é para o meu bem, até mesmo a dor e o sofrimento. Se eu conseguir entender isso, se eu conseguir fazer da minha vida uma escola onde todos que se aproximam são mestres e professores, eu vou conseguir me desenvolver, crescer, amadurecer e evoluir. Nós estamos longe disso, eu reconheço, eu também, né? Não sou diferente de vocês. Vai chegar uma pessoa, vai falar alguma coisa pra mim, me ofender, me xingar, me agredir de alguma forma, eu vou falar, obrigado. Não, mas no contato direto com as pessoas próximas da gente, olhar para o filho difícil e entender que está ali uma prova para crescimento, olhar para o marido difícil, a esposa difícil, a sogra difícil, o cunhado difícil, o patrão difícil, o colega de trabalho difícil, olhar para essas pessoas e entender que tudo isso está é como ferro. O fogo, ele vai aquecendo para que o ferro seja moldado. Assim é comigo. A dor e o sofrimento faz o que comigo? Vai me amolecendo de forma que eu possa ser moldada. E é só na dor que eu vou crescer, nunca na abundância. Ninguém cresce quando tá tudo bem, gente, de verdade. Pode reparar, olha, se brincar, não vou nem no centro tomar passe. Tá tudo ótimo, tá tudo belezinho. Não é assim que a gente faz? Tá tudo certo. Aí, de repente, passa um furacão dentro de casa, bagunça tudo, vira um negócio, fica um doente, um perde o emprego, o outro... na segunda-feira eu tô no centro, no estudo. Vou estudar, vou tomar passe, vou trabalhar, vou ficar na porta. Não é assim? Então, quando a dor bate, eu busco. Quando a alegria bate, eu me acomodo. Então, gente, nós precisamos agradecer a dor que vem. Agradecer a pessoa difícil, agradecer a situação complicada, agradecer muitas vezes a perda do emprego, perdi o emprego, fiquei desesperado. E de repente a gente viu muito isso na pandemia, pessoas que não tinham como trabalhar e desenvolveram coisas assim que hoje estão aí empreendedores, ganhando dinheiro e nunca imaginou que um dia ia ser empreendedor. Precisou ficar sem trabalho, precisou ficar sem recurso. Então, é agradecer mesmo a dor e aprender a amar, principalmente na dor e na dificuldade. O verdadeiro espírita se reconhece por sua transformação moral e pelo esforço diário em combater suas próprias imperfeições e suas más inclinações. Kardec, ele falou assim, combater as suas próprias imperfeições. Ele falou pra gente corrigir o outro? Ele falou que eu tinha que falar pro meu filho, olha, você tem que ser assim, porque se você não for assim... Não, ele falou pra corrigir a mim. Não falou pra corrigir o outro. Ele falou pra corrigir meus colegas de trabalho, meus irmãos da casa espírita. Ele falou pra eu reunir com o pessoal aqui da casa e falar, você viu o fulano? Eu não sei, porque parece que ele tá afastado da doutrina, fazendo umas coisas erradas, uns negócios. Não. Cada um cuida de si. Cada um faz por si. A evolução e o crescimento é individual e único. Eu faço por mim. E depois as pessoas no entorno, vendo a minha mudança e o meu crescimento, eles vão falar o quê? Opa, tem alguma coisa aqui. Como será que ela conseguiu isso? Por que agora ela está mais paciente? Por que agora ela está mais tolerante? Por que agora ela está perdoando mais? Vamos ver o que está acontecendo. Eu também quero. Eu também quero essa tranquilidade, essa paz. Eu também quero. Então, muitas vezes, eu já ouvi essa frase, vocês também já devem ter ouvido, o falar, como é que é? O falar educa, mas o exemplo arrasta. Acho que é mais ou menos isso a frase, né? Falar, a gente fala e ensina, né? Às vezes as pessoas aprendem com a gente falando, mas o exemplo arrasta. É exemplo. É a gente fazendo para as pessoas olhar e falar. Eu sempre digo que nós espíritas, nós somos a doutrina espírita. Nós somos o Evangelho de Jesus. Eu já vi pessoas em situações junto comigo no meu trabalho, esperar qual seria a minha reação diante de uma situação para depois falar. Mas você não é espírita? É isso. Porque ali ele ia ver
se a minha doutrina era capaz de ter me moldado e me feito uma pessoa melhor ou não. Porque dependendo da forma como eu reagisse ali, ele ia dizer, nossa, essa doutrina não é boa não, porque ela não é boa. Então, a responsabilidade que eu tenho com a minha doutrina é muito grande. E não sou eu, vocês também. Saibam que as pessoas avaliam vocês e muitas vezes falam por aquelas pessoas. Falam, ah lá, o fulano fala que é espírita, mas olha lá o que ele está fazendo. É isso. Nós carregamos o evangelho aqui, ó, nas nossas costas. Nós temos que ser exemplo. Então ele fala pra gente combater as nossas próprias imperfeições. Não é do outro não, é nossa. E aí eu vou falar rapidinho pelo homem de bem, que é bastante, inclusive no capítulo tem muito mais coisa, eu só selecionei algumas que tinham a ver com o nosso tema. O que é o homem de bem? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Este é o homem de bem. Cumpre a lei de justiça? Gente, e justiça? O que é justiça? A justiça não é aquela que me favorece, não. A justiça é que é justo para todo mundo. Então, quando, eu sempre digo isso, que a gente é mãe, pensa duas mães e dois filhos brigando na escola. Aí uma mãe fala, não, meu filho tá certo. Não, o meu que tá. Aí cada uma puxa o seu e defende e fala, o meu é que tá. Não, o meu, não é isso não. Eu não quero saber se o meu filho tá certo ou se é o outro. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos ser justos. Quem começou? Quem fez o quê? Quem continuou? Quem agrediu? Quem ofendeu? Quem não? Ah, foi o meu filho? Beleza, então pode deixar que esse aqui eu vou resolver na minha casa. E quando eu falava isso, meu filho já tremia. Resolveu lá em casa. Né? Por quê? Porque é assim. É justo. Não é porque é meu filho que eu vou passar a mão na cabecinha dele e vou dizer, não, mas eu acho também que se não fosse o teu filho... Então, justiça é isso. A justiça, ela serve para o meu filho e para o teu filho. Agora, quando eu quero que a justiça só sirva para o teu filho, mas o meu filhinho, ele não pode ser de forma alguma prejudicado ou de forma alguma punido, então não tem justiça. A justiça é para todo mundo. Porque quando eu peço justiça para mim, eu tenho que entender que a justiça é do outro também. Então, já viram aquela situação de perturbação? Então, um perturba o som alto, o outro quer descansar. O que é justo? O que está ouvindo o som, ele tem direito de ouvir o som? Ele tem direito de ouvir o som. Mas o outro que quer descansar tem direito de descansar? Tem direito de descansar. O que é justo? Que um respeite o outro. Não é isso? Ah, mas eu estou exercendo o meu direito, eu posso ouvir. Não, mas você está incomodando o outro. Então, justiça é o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Sempre. O homem de fé, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Olha a justiça de novo. Quando eu quero que Deus, eu falo assim, Senhor, fulano não foi legal comigo. Eu quero que o Senhor se vingue dele lá. Eu quero que, sabe aquela coisa assim? A gente pede para Deus tomar providência na vida do outro. Mas alguma vez eu já falei, Senhor, haja com justiça na vida daquela pessoa. Porque de repente aquilo que aquela pessoa fez para mim não foi tão ruim assim. Como eu disse, foi para o meu crescimento. E aí não, eu quero que Deus tome providência, mas no sentido de se vingar. Né? Já ouviram aquela frase assim, não, eu não vou fazer nada, Deus vai fazer lá, Deus vai resolver. Como se eu achasse que Deus tivesse que se vingar do outro. Não, Deus é justiça. Deus jamais vai castigar, punir, maltratar ou de qualquer forma destruir ou, sei lá, cobrar alguma coisa do outro, porque é a vida, é o que a gente faz que cobra. Eu não preciso pedir para que Deus se vingue por mim. Eu preciso pedir que Deus seja, que a vida seja justa, né? Que aquela pessoa de alguma forma responda pelo que ela fez. Mas sempre analisando se aquilo que fez realmente foi feito ou se eu só estou ofendido no meu ego. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações. Gente, nós espíritas, eu já me peguei fazendo isso, acredito que vocês também. Quando as coisas dão errado, a gente não começa assim, porque eu acho que Deus esqueceu de mim,
eu acho que não está me ouvindo, não está ouvindo minhas preces. Eu acho que na verdade Deus nem gosta de mim, porque eu passando por tudo isso, e a gente se sente, volta lá para aquela posiçãozinha de criança birrenta, né, que o pai contrariou e fica lá chorando. Gente, nós somos espíritas. Nós sabemos que vivemos num mundo de prova e expiação. Nós sabemos que não viemos aqui para passear, para curtir, para oba-oba. Nós viemos para progredir. E é lógico que vai ter dificuldade. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas não, né? Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso aqui é muito. Agora, quando eu, espírita, que sei que a vida é transitória, que sei que venho de outra encarnação, que sei que cometi erros no passado e nesta vida, quando acontece uma situação difícil, eu fico lá, ó vida, ó céus, ó, reclamando, como se eu fosse coitadinha, vítima. Ninguém aqui é vítima não, gente. Ninguém aqui é vítima. Essa história de, eu sou assim porque minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, maldição hereditária, veio lá, para com isso. Vamos fazer as coisas funcionarem, vamos progredir, vamos agradecer tudo, a origem que a gente viveu, a dificuldade que os pais tiveram para criar. Vamos, né? Estamos aqui para progredir. E tudo que fizermos nessa vida vai refletir na outra. Aí vai chegar lá na outra, vocês vão falar assim, nossa, de novo, tudo isso, lógico, passou por essa e não progrediu. Não cresceu, não evoluiu, passou reclamando, murmurando o tempo todo. Só falando o quanto eu sou sofrida, o quanto eu sou injustiçada, o quanto a vida foi cruel comigo, porque o meu vizinho, porque o meu irmão, porque todo mundo se deu bem, só eu que não. Que isso? Tem um motivo para eu estar aqui, passando uma dificuldade aqui, né? Então, as vicissitudes são realmente expiações e provas, e nós sabemos disso. Quando eu vejo um espírita reclamando das provas, eu falo, vai na casa espírita, ouve as palestras, estuda, dá passe, toma passe, e está falando ainda que está injustiçado, que está com... Não, gente, então não. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença. Então aqui eu volto naquela situação, gente, quando a gente... Preconceito. Nós estamos aí, ó, não sei, ainda tem gente falando do outro por causa da cor da pele. Ainda tem gente jogando objetos no campo de futebol para a pessoa que está lá, por causa da cor. Nós temos aí pessoas brigando por causa de religião, de crença. Né? Nós vemos templos sendo destruídos porque aquilo lá é errado. Né? Umbanda, macumba, não sei o quê. Que isso? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Isso é ser homem de bem. Mas a gente fica assim, eu não faço isso. Eu não faço. Só que quando eu vejo alguém fazer, eu dou risadinha. Eu não me oponho. Eu não falo para a pessoa, para com isso. Isso é feio. Faz isso não. Não pode falar assim da pessoa. Eu tenho preconceito com o mais pobre, com o mais humilde, com o porteiro. Eu chego num lugar importante, eu cumprimento o dono, o proprietário, o gerente. Aí vem a faxineira, e vou embora. Que isso? Nós não podemos fazer isso. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Estuda as suas imperfeições e trabalha incessantemente para melhorar. Porque nós temos um outro probleminha. Um pequeno defeito, uma coisinha pequena. Eu vejo o cisco no olho dele, mas não vejo a trave no meu. Porque ele faz um monte de coisa errada, que eu não concordo, mas eu não. Tudo que eu faço tem justificativa. Tudo que eu faço, eu tenho um motivo. Mas eu fiz isso por isso. Mas eu falei isso por aquilo. Tudo que eu faço tem uma desculpa. Mas o que o outro faz não tem perdão. Não tem perdão. Não, o outro é ruim, o outro fez de propósito, o outro quis me prejudicar, o outro não gosta de mim. Eu nunca fui com a cara dele mesmo. Sabia que ele era assim. Né? É assim que a gente age. Então, quando eu olho para dentro de mim e vejo o quanto sou imperfeita e o quanto tenho que me modificar, eu olho e falo, gente, eu não tenho tempo para isso, para ficar olhando o defeito dela, porque eu não estou dando conta nem do meu. Como é que eu vou ficar olhando o que ela faz de errado se eu não estou dando conta de corrigir a mim?
Por que eu perco tempo tentando mudar a vida dela e não a minha? Por que eu perco tempo falando para ela, olha, eu acho que a sua atitude não foi legal. Eu acho que você devia... Imagina, eu acho que a minha atitude não foi legal. Eu acho que eu não devia ter agido assim. É isso que é ser perfeito. Então aqui eu entro num lado mais pessoal, de que somos todos imperfeitos, estamos nesse planeta, pela misericórdia de Deus, para evoluirmos, aprendermos. Só que muitas vezes nós erramos e achamos que por conta desses nossos erros e equívocos e imperfeições, não somos dignos. Não somos... eu já errei tanto na vida e eu acho que também... Como que eu vou lá para a casa espírita trabalhar ou fazer palestra ou dar passe? Eu não posso fazer essas coisas porque eu sou... Não vou usar o termo pecador, que não é o que a gente usa aqui, mas eu sou tão errada. Eu faço tanta coisa errada que eu não sou digna da casa espírita. Gente, Deus nunca pediu pra gente ser perfeito, sem erros, sem equívocos. Deus pediu para que a gente se esforçasse para ser melhor. E quando eu digo que ali eu constei assim, eu gosto de ler para eu não me perder, a gente fala assim, por conta de nossas falhas, não somos amados e não nos consideramos muitas vezes nem filhos de Deus. Algumas vezes, eu já passei por isso, talvez vocês também, a gente se acha tão pequenininho que às vezes a gente nem quer falar com Deus diretamente. Eu vou aqui, ó, e falo assim com a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, eu falo, mãezinha, será que dá para falar com Jesus para ele olhar aqui para mim? Porque eu tô até com vergonha de falar direto com ele, mas com a senhora eu tenho mais liberdade, então eu vou pedir aqui para a senhora pede aqui para Jesus? Né? Por quê? Porque eu tô me achando tão indigna, tão pequena, tão errada, que eu tenho até vergonha de olhar para Jesus. Mas é neste momento que eu estou pequena, que eu estou errada, que eu estou caída, que eu estou na lama, no chão, é que eu vou olhar para ele e dizer, Senhor, eu reconheço o quanto eu sou insignificante, o quanto eu sou pequena, mas eu não consigo se o Senhor não me ajudar e não me tirar daqui. E quando eu digo que eu me senti assim, no final do ano passado, eu comecei a questionar se era certo eu fazer palestras, falar sobre perdão, falar sobre amor, se eu ainda não conseguia amar e perdoar. Comecei a questionar, foi uma coisa minha, e aí eu suspendi minhas palestras. Eu fiquei 6 meses sem fazer palestras, de dezembro até agora. Eu voltei essa semana. Era um compromisso que eu tinha comigo. Porque lá na minha cabeça eu pensava assim, se eu ainda não consigo perdoar completamente, como que eu vou chegar lá na palestra e vou dizer para as pessoas, olha, vocês têm que perdoar? Só que aí o que aconteceu? Eu acho que esse tempo aí deve ter sido alguma coisa lá da espiritualidade, alguma coisa assim, não, vamos tirar essa menina daqui, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí eu ouvia uma vozinha o tempo todo dizendo para mim o seguinte, eu não preciso que seja perfeita, eu preciso que esteja disposta. O tempo todo essa voz dizia para mim isso. Eu não preciso que seja perfeita, eu preciso que esteja disposta. Por que eu vim dividir isso com vocês? Uma coisa pessoal minha, uma dúvida minha, uma insegurança minha, uma dor minha. Porque eu acho, eu acredito que muitos de vocês, algumas vezes, questionam se podem fazer algo na casa espírita, se podem, por exemplo, falar do evangelho para as pessoas, porque já erraram. Porque já fizeram alguma coisa que na cabeça da gente é algo que nos impede de ser amados ou alguma coisa assim. Eu já vi pessoas questionando. Eu trabalho na justiça, não sei, eu não me apresentei, eu sou escrivã de polícia, eu trabalho na delegacia. Então eu lido direto com pessoas que cometem crimes. E eu vejo muito as pessoas falando assim, fulano cometeu um crime, foi preso, saiu da igreja, saiu da prisão e foi para a igreja, como julgamento. E eu sempre digo assim, que bom que a pessoa saiu da prisão e foi para a igreja e não fazer outro crime. Que bom que a pessoa lá durante o tempo que ela ficou na prisão, ela entendeu que ela precisava de Deus e de Jesus. E quando ela saiu, mas então ela virou santo? Não, ela reconheceu que ela não era nada sem Deus
e que a vida dela só teria sentido se ela mudasse. E aí ela seguiu o caminho dela. Então nós julgamos pessoas que cometem erros, se arrependem e mudam de vida. Só que isso é o ser perfeito que Jesus falou. É aquela pessoa que erra, reconhece que errou e muda de vida. Esse é a pessoa. É a pessoa, não é a pessoa que se acha perfeita porque nunca errou. Porque essa tem um ego maior que tudo. A pessoa que se coloca numa posição de eu não faria isso, eu não fiz isso, eu não faço isso, é a orgulhosa, a vaidosa, que se acha melhor do que o outro e se sente no direito de julgar e criticar aquele que errou. Só que Jesus, ele não caminhou à toa entre os leprosos, os bêbados, as prostitutas, os ladrões. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, não por acaso. Toda a jornada dele foi, eu sempre falo que foi tudo calculadinho, foi tudo certinho. As pessoas que andaram com ele, os discípulos todos, né? Foi tudo muito bem. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que ainda... É brincadeira que eu falei. Não, ele falou que era só 15 minutos. Olha lá, já estou com 40, me perdoa. Mas eu vou acelerar aqui, gente. É porque tem pipoca lá. Eu não demoro para entendeu? Eu já vou terminar. Então, o homem... E eu acredito que Deus confia tanto no meu potencial, confia tanto em mim, que quando eu voltei essa semana para fazer palestra, e eu anunciei que eu estaria voltando, fui fazer uma palestra. Ontem eu recebi 4 convites de palestra para agosto já. Então eu já tenho 4 em agosto. Aí eu penso assim, será mesmo que se Deus não confiasse em mim, se eu não estivesse à altura, se eu não pudesse falar do amor de Jesus para vocês, isso estaria acontecendo? Será mesmo que de alguma forma eu não estaria afastada? Será que... Então, questionar a minha capacidade, a minha condição, foi fruto do meu medo, da minha insegurança e da minha falta de fé. Então eu vim dizer para vocês, não deixem que o medo, a insegurança ou a falta de fé de vocês os afastem do caminho do Evangelho. Não façam como eu. Não esperem que a voz fique lá falando no ouvido de vocês. Eu não quero que seja perfeito. Por que eu escolhi esse tema? Por conta dessa voz. Porque eu entendi. Jesus não espera que eu seja perfeita, porque ninguém é. Ele espera que eu venha aqui e olhe para vocês e diga, gente, o amor de Deus é fantástico. Confiar em Deus é maravilhoso. Acreditar no poder dele é essencial. Eu entendi que a perfeição que Deus espera de nós é o nosso coração. É a vontade. Quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos e convidou Mateus para seguir, os outros discípulos questionaram. Ele? Senhor, o Senhor o conhece? Sabe o que ele faz? E Jesus disse, sim, eu sei, eu o conheço. E quem foi Mateus, junto com os outros apóstolos? Aquele que escreveu, falou sobre tudo. Então, quando os apóstolos, os outros, viram Jesus escolher Mateus, falaram assim, mas ele é um cobrador de impostos, ele é um traidor do nosso povo. Mas Jesus não viu o cobrador de impostos. Jesus viu o evangelista. Jesus viu aquele que ia escrever os evangelhos mais lindos que nós temos. Então, Jesus, ele não vê somente os nossos erros. Ele vê o nosso coração. E ele sabe quem realmente reconhece, se arrepende dos erros e aquele que finge que se arrependeu e continua errando. Porque também tem isso. Quando Jesus perdoou ali aquela cena da mulher adúltera, o que ele disse para ela? Quando todo mundo foi embora e ninguém apedrejou, vai e não peques mais. Para mim tá tudo certo, você tá perdoada. Agora daí, né, vamos ver o que você vai fazer. Assim, nós não podemos esmorecer diante das dificuldades, das lutas e principalmente diante das críticas, dos julgamentos e daquela situação que muitas vezes a gente não se acha suficiente, bom bastante, capaz, porque só basta que eu reconheça que eu tenha o meu coração limpo e aberto e que eu esteja disposta a falar do Evangelho de Jesus, a trabalhar
e a me melhorar. A perfeição constitui meta de todo ser humano. Então é a nossa meta. Eu quero ser perfeita. Não sou hoje, ainda, mas serei um dia. Não nessa existência, não na próxima. Talvez daqui umas 50. Mas serei. Porque o meu fim, qual é? A perfeição. Uns vão mais rápido. Uns aceleram. Outros vão engatinhando. Eu vou tropeçando. Escolha o jeito que vocês querem ir. Mas não parem. Não parem. Vão sempre. Errou? Caiu? Levantou? Opa, sacode a poeira. Vambora, dá a volta por cima. É assim que a gente cresce. Eu errei? Reconheço que errei. Me perdoa? É lindo pedir perdão. É lindo. Então vamos buscar vencer nossos piores inimigos, que são o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a falta de amor. Porque fazendo isso, eu vou estar melhorando. Se eu lutar contra isso, se eu vencer isto, é em mim, não no outro. Ai, você é muito egoísta. Não, querida, não estou falando de você, estou falando de mim. É mim, não é ali, mim, né? A gente quer apontar o dedo para o outro. Nós vamos, no momento de voltar para casa, ter combatido o bom combate. Vai lá, acho que acabou. Deixa eu ver. Aqui eu falo que Jesus nos abençoe e que a gente consiga realmente reconhecer as nossas imperfeições, olhar para dentro de nós com sinceridade, abrir os nossos corações de forma, não, eu realmente eu preciso mudar isso daqui, eu preciso melhorar e eu vou fazer isso. Sabe aquela frase da Associação Antialcoólica que diz assim, só por hoje? É isso. O ser bom é só por hoje. Eu vou tentar hoje. Eu acordo de manhã e falo, bom, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Vou tentar. Aí chega no final do dia, não foi ainda do jeito que eu ia, mas amanhã eu vou de novo. É só por hoje, é todo dia, é incessantemente, é querer. Não é, eu acho que não vai dar nessa vida, não. Ouvi outro dia uma pessoa falando assim pra mim, não vai ser nessa vida que eu vou ser boa, não. Vou deixar pra próxima. Não façam isso, gente. Ó, tem um monte de gente que não vai vir aqui na Terra, não. Tem um monte de gente que vai lá para aquele outro planeta lá de baixo, que não vai reencarnar mais aqui. Não entra nesse grupo aí, não. E aí, agora, eu quero passar um vídeo. Será que vai? Deixa eu ver aqui. Aqui. Cadê? Cadê o vídeo? Peraí, só um pouquinho, gente. Eu trouxe um vídeo para fechar aqui. Peraí. Se ele não dá lá, será que ele dá aqui? Dá, né? Então vamos tentar de outro jeito. Vamos ver se ele vai aqui. Acho que vai ter que apagar as luzes. Apaga a luz aí. Apaga aí, por favor. Cadê o som? Isso. Tá no último. Isso que eu tinha perguntado pra ela, se dava pra pôr o som. Vamos vir por aqui? A gente tenta. Tá, vê. Baixinho. Será que tá em tudo? Hoje ficou sem som. Ele tá sem som. Porque tá sem nada. Porque nada, não nada, tá nada. saindo ali, né? Bom, gente, eu queria muito que vocês ouvissem essa música. Me leva pra casa. E se alguém puder ouvir depois, procurar no YouTube, porque ela fecha o tema da palestra. Ela fecha porque ele fala assim, como pode me amar, Deus, sendo... desculpa, esqueci a letra, mas é assim, como você pode me amar tanto, mesmo eu sendo tão imperfeito? Como você pode me amar sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como você pode me amar sabendo que eu erraria? E é assim que Deus nos ama. Ele nos ama sabendo que a gente vai fugir, que a gente vai ter medo. Ele vai nos amar sabendo que a gente vai ser covarde muitas vezes.
e Ele sempre vai nos amar. Mas a gente precisa também nos dispor a ser um pouquinho melhor e sabendo que vai nos amar, mas nunca se acomodar e achar que a gente pode errar e fazer tudo do jeito que a gente quer e não tentar melhorar. Então a mensagem que eu trouxe para vocês é essa: somos imperfeitos sim, mas o nosso caminho é o da perfeição e que só depende de nós. Mas a perfeição que a gente busca não é a exterior, e sim a perfeição do nosso caráter, né? E da nossa postura como cristãos e espírita que somos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. O pessoal falou para eu fazer a prece, né? De encerramento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, pedindo sempre a misericórdia sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, todos os dias de nossa vida, nos fortalecer na fé e no amor que o Senhor sempre demonstrou por cada um de nós. Pai amado, estamos aqui diante de Ti, dispostos, Senhor, com o coração aberto, humildemente pedindo, nos fortaleça, Pai, nos guie, nos proteja. Faça, Senhor, com que sejamos fortes o bastante para resistir às más tentações, às más inclinações, e que sejamos principalmente fortes o bastante para nos mantermos determinados a sermos melhor todos os dias de nossa vida. Que possamos seguir o exemplo do Mestre Jesus, praticando sempre o amor, o perdão e a caridade. Amado Mestre Jesus, vá conosco para os nossos lares, visita, Senhor, os nossos familiares. Permita, Senhor, que sejamos dignos, Pai, da promessa de um dia estarmos ao Teu lado, no plano espiritual, conscientes da nossa divindade, da nossa ligação espiritual, do nosso contato com Deus. Sabemos, Pai, que somos Teus filhos amados e por isso pedimos, sê conosco sempre, Pai. Que assim seja. Vai ser